Fala, gente. Hoje eu separei 4 livros para vocês poderem aproveitar esse tempinho em casa e adquirirem um pouco mais de conhecimento de tênis. A gente fala que o tênis tem 4 pilares diferentes: o técnico, o físico, o tático e o mental. Cada um desses 4 livros aborda um desses 4 temas. E aí você pode escolher se você quer se aprofundar em um tema que você já tem algum conhecimento, que você já gosta, ou se você quer buscar novos horizontes e aprender sobre uma coisa que você ainda não tem nenhum conhecimento. O primeiro livro, ele chama The Inner Game of Tennis, ele fala sobre psicologia aplicada ao tênis. Esse livro é o livro mais famoso, ou um dos mais famosos, de psicologia aplicada ao tênis. O nome do autor é Timothy Gallwey, e ele trata de um aspecto interessante no livro, que é o seguinte: ele fala que muitas vezes as pessoas que têm um pensamento extremamente técnico, elas acabam não enxergando o jogo da maneira que elas deveriam. É como se elas tivessem uma interferência, porque o que ele sugere no livro é que você tenha uma visão mais tática do jogo, que você pense o que você quer fazer com a bola e que você deixe o seu corpo encontrar o melhor caminho para executar aquilo que você está querendo fazer. E não colocar uma interferência no meio disso que você está querendo fazer, que é esse pensamento extremamente técnico. Ele fala que isso, na verdade, te atrapalha, principalmente em situação de jogo. Isso é interessante porque esse é um dos temas que a Federação Internacional de Tênis vem trabalhando muito com os treinadores ultimamente, ter uma visão mais tática do jogo, principalmente com as crianças, deixar as crianças aprenderem um pouco mais sozinhas, não dar tanta instrução, deixar que elas descubram sozinha qual é o caminho de executar as coisas. Então esse livro trabalha sobre esse tema. Ele fala até, na verdade, que é como se tivesse 2 jogadores, o jogador que pensa demais e aí o outro que é o jogador que executa. E você tem que tentar tirar esse jogador que pensa demais, que fala que você não vai conseguir, que faz você ficar com receio, e deixar só o jogador que está pensando em executar, em colocar em prática aquilo que você sabe que você tem que fazer naquele momento. O outro livro que eu separei chama Winning Ugly. Eu acho que esse aqui é um dos livros mais lidos de tênis. O autor é o Brad Gilbert, ele é comentarista da ESPN Internacional. Ele foi técnico do Agassi, no melhor momento da carreira do Agassi. Ele também foi técnico do Andy Roddick e do Andy Murray. E ele tem uma visão muito legal do jogo, porque ele foi um jogador profissional, ele chegou a ficar entre os top 10 ou top 5, só que ele era um jogador tecnicamente muito limitado. Então ele falava que ele compensava essa limitação técnica que ele tinha com uma capacidade tática e psicológica maior. Então ele sugere no livro, principalmente, como você enxergar o jogo taticamente. E eu acho extremamente interessante porque a tática que ele propõe no livro é uma tática totalmente executável para jogadores amadores. Muitas vezes a gente assiste jogo de tênis hoje na televisão e o nível físico e o nível de força dos jogadores atualmente torna difícil que a gente reproduza exatamente o que a gente está vendo. Então é como se fosse um outro esporte, na verdade, né? Uma realidade totalmente diferente da que a gente vai enfrentar quando a gente estiver jogando tênis contra os nossos adversários. E esse livro, ele dá sugestões de tática que são totalmente aplicáveis. Coisas simples, como por exemplo, você tentar jogar a bola no ponto fraco do adversário, enfim, coisas básicas que, se você tiver na tua cabeça, com certeza vão fazer você se tornar um jogador melhor. Inclusive ele tem uma passagem do livro que eu acho extremamente interessante, que ele fala que o simples fato de você ter uma tática já torna você muito melhor do que seu adversário. Porque muitas vezes as pessoas entram na quadra sem pensar em nada. E aí, se você tiver uma coisa na sua cabeça, na hora que você estiver jogando, você já vai estar muito na frente do seu adversário. E aí ele também conta algumas histórias de quando ele começou a treinar o Agassi e tudo mais, enfim. Tem um pouco de história, mas o foco principal do livro é tentar passar essa instrução tática, essa visão tática do jogo para os leitores. O outro livro que eu estou sugerindo, ele chama Tennis Anatomy, do Paul Rotter e do Mark Kovacs. O Mark Kovacs ele é muito famoso na internet, ele coloca bastante coisa no Twitter, no Instagram. Ele é um preparador físico muito famoso de tênis, um cientista, né? Estuda muito biomecânica e, enfim, toda essa parte de preparação física do tênis. E aí ele fez um livro falando da anatomia do tênis. O livro é muito interessante porque ele ilustra cada golpe. Ele fala, por exemplo, quando você vai fazer o forehand, quais são os músculos que você utiliza para fazer o forehand, predominantemente.
e aí ele passa uma proposta de exercícios, né, que você pode fazer para desenvolver a musculatura adequada para você poder bater o forehand melhor. E assim ele faz com todos os golpes, então com saque, com backhand, e aí para cada golpe ele fala quais são os músculos que predominam na hora de você executar aquele golpe, passa uma sugestão de exercícios que você pode fazer para poder estar mais fisicamente preparado para poder executar cada golpe. Por último, a biografia do Agassi. Essa aqui eu acho que é a biografia mais fácil de ler de tênis, entre todas que eu já li, porque ela é uma biografia que, inclusive, se a pessoa não joga tênis, ela é legal de ler também. Tem algumas biografias, por exemplo, eu já li do pai da Serena Williams, do tio do Nadal, do Federer, do Sampras, do Chang, do Becker. Todas elas são muito boas, mas é para quem joga tênis. Essa daqui ela é boa tanto para quem joga tênis quanto para quem não joga tênis, porque conta uma história de vida, né? Fala dele desde a infância até depois de quando ele parou de jogar, e tem várias histórias interessantes, assim, umas muito engraçadas. E outra coisa que eu acho legal desse livro é que, como o Agassi teve uma carreira muito longa, é como se você conseguisse fazer um link dos jogadores que já pararam de jogar há muito tempo, que provavelmente muita gente nem viu jogar, como o McEnroe, o Jimmy Connors, o Boris Becker, até o Agassi, por exemplo, jogou contra o Federer, contra o Nadal, então faz um link entre essas gerações. Inclusive o Agassi foi um jogador que chegou a jogar com raquete de madeira, né? E aí ele pegou a época que ele jogou contra o Nadal, contra o Federer, ou seja, ele passou assim por um momento de transição do tênis muito grande, né? E aí ele conta, inclusive, sobre o tempo que ele morou na academia do Nick Bollettieri, que inclusive também tem uma biografia muito interessante. Enfim, é uma história muito legal que faz esse equilíbrio entre uma história de vida e a história da carreira dele como jogador de tênis, que vale a pena vocês lerem. Com certeza esses livros são muito interessantes, vocês vão gostar bastante, eu espero que vocês gostem das sugestões. Se alguém quiser saber algum outro livro, eu tenho uma coleção muito grande, eu adoro comprar livro de tênis, eu já li vários, outros estão lá só de enfeite, mas eu gosto de ter. Então, se alguém quiser alguma outra sugestão, manda uma mensagem para mim que eu vou ter o maior prazer de poder ajudar vocês. Um abraço e até o próximo vídeo.